E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E agora iremos falar sobre história de Goiás. Estou aqui na Praça Cívica, perto do Palácio das Esmeraldas, para te contar um pouquinho e te preparar para qualquer concurso estudando história de Goiás. Beleza? Após a vinheta. Quando falamos de história de Goiás, temos que falar que Goiás vai surgir dentro do contexto da época da mineração, que iremos dizer mais na frente. Mas lembramos que Goiás, desde o período colonial, já tinha sido percorrida, seja por jesuítas, fazendo as suas chamadas descidas pelo rio Araguaia e o rio Tocantins, ou pelo movimento das bandeiras, que no início essas bandeiras eram feitas através dos rios. Levaria de 2 a 3 anos percorrendo o sertão goiano. Mas podemos dizer que em 1590 a 1593, Antônio Macedo e Domingos Luiz Graus seriam os primeiros grupos bandeirantes que teriam chegado nos sertões de Goiás pelo lado do leste Tocantins, ok? Ou seja, vindo da Bahia. Depois seguiram-se Domingos Rodrigues até chegar à bandeira do chamado Bartolomeu Bueno da Silva Filho, considerado o descobridor de Goiás. Nesse período, não se esqueça, nenhum desses grupos tinha como objetivo fazer instalação, se fixar por aqui em Goiás. Aí nós temos o mapa de Goiás do século XVI até o século XX, tá? Sem a divisão. Então Goiás era desse jeito, unindo Tocantins e Goiás. Quando falar história de Goiás, podemos afirmar que tem seu surgimento no contexto histórico, então, do Brasil do século XVIII, com foco na economia mineradora. A partir de 1682, ocorre a chegada então de quem? Da bandeira do Anhanguera, o chamado Diabo Velho, no Rio Vermelho. Até 1759, Goiás pertenceu então à capitania de São Paulo. Mas para falar desse descobrimento, é bom entender alguns pontos principais que pode ocorrer como curiosidades ou para que uma coisa que a pessoa já sabia, mas descobrir alguns mitos em relação a esse explorador. Podemos falar então, conforme está o slide, o explorador brasileiro do século XVII, aspirando a explorar o sertão goiano, organizou uma bandeira e partiu para lá em 1682. Por que ele fez isso? Ele alegou que se já tinha encontrado ouro em Cuiabá e se encontrou ouro em Minas Gerais, nesse meio do caminho, será que não teria ouro? Então ele vai apostar suas fichas que vai encontrar ouro em Goiás, devido a ter encontrado ouro já em Cuiabá e ter encontrado ouro em Minas Gerais. Nesse momento, esse explorador, Bartolomeu Bueno, ele vai viajar acompanhado do seu filho, que tinha apenas 12 anos de idade, chamado Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Nesse contexto, Bartolomeu, pai, descobriu muitas minas de ouro naquela região, graças aos seus esforços que foram recompensados com seu empreendimento. Conta a lenda que Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, procurava as ambicionadas minas quando deparou com os índios, da tribo Goiás, que impediram a entrada do bandeirante em seu território. Então Bartolomeu teve uma ideia. Encheu uma pequena vasilha de álcool naquela época era cachaça mesmo, e ateou fogo. Os índios acreditaram tratar-se de água e, diante da ameaça do bandeirante de queimar os rios, renderam-se. Não só permitiram a entrada de exploradores na região em seus territórios, como ainda eles revelaram a localização das minas. Só que o padre Luiz Palacim, professor da Universidade Católica da Federal de Goiás, fala o seguinte: Bartolomeu Bueno da Silva, experiente sertanista, era cego de um olho. Talvez deste defeito físico venha o apelido Anhanguera, de origem e significado discutidos. Quase todos os sertanistas eram apelidados pelos índios. Quanto ao fato de haver ateado fogo num prato de aguardente para amedrontar os índios, a fim de lhes mostrar as minas, não se tratava de fato original. Era um ardil comum próprio dos exploradores, segundo Pedro Tarques, linhagista paulistano. O primeiro bandeirante que usou este método foi Francisco Pires Ribeiro, sobrinho do caçador das esmeraldas, nos sertões de Minas Gerais. E aí Palacim vai mostrando que não foi bem assim que teve a ideia já era de outro, ok? Nesse sentido, podemos falar, essa é a estátua que tem lá em São Paulo, do Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera. Uma outra versão conta ainda que o bandeirante usou um recipiente de chifre para conduzir água a qual encheu de pólvora.
teria chegado na superfície do rio e, acendendo fogo, a pólvora deu aos índios a impressão de que a água jorrava numa fonte de fogo. Desse modo, enganando a ingenuidade do índio, o Anhanguera conseguiu convencê-los a mostrar onde estavam as minas de ouro em Goiás. Sabe-se que encontraste muito ouro em Goiás. Muito ouro em Goiás. Muito. E aí começa a fazer o quê? Uma grande corrida para essa região. 40 anos depois, seu filho Bartolomeu Bueno da Silva Filho voltou com a bandeira local das minas. Durante 3 anos, essa nova expedição feita por Bartolomeu Bueno Filho, sob o comando do segundo Anhanguera, andou pelos sertões goianos à procura dos antigos sítios descobertos. Não se encontraram, mas chegaram a fundar um núcleo chamado Barra, que em 1727 foi transferido para as margens do Rio Vermelho com o nome de Santana, mais tarde se tornando a chamada cidade Vila Bueno, que hoje é a chamada cidade de Goiás. Tá? Bartolomeu Bueno da Silva Filho foi o último dos grandes bandeirantes que desvendou os caminhos para o oeste, tomando conhecimento o alto sertão brasileiro. E aqui podemos parar e pensar que existe uma análise. E isso já caiu em algumas provas de concurso público, e a Universidade Federal de Goiás ela é expert nesse ponto. Uma universidade muito bem feita, fazer uma prova inteligente, e ela pode sim cobrar você fazer uma comparação entre o mito do herói. O herói Anhanguera, ou vilão do Anhanguera, ou o herói Pedro Ludovico Teixeira, que também veio para o oeste nos anos de 1930, tá? Para construir Goiânia. Qual o paralelo que poderia ser traçado aí? Né? Ou 2 desbravadores para o oeste, tá, do país. Essa é uma dica e é bom dar uma análise nisso. De um lado tem o Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, que vai fazer a exploração e conquistar o oeste goiano para explorar as minas de ouro, para conseguir que ele fundar vilas, para enriquecer a coroa portuguesa. E por outro lado, eu tenho Pedro Ludovico Teixeira, que para defender os seus interesses, do seu grupo dissidente, que está rompendo com a política do café com leite, com a política do coronelismo, caindo para um outro tipo de coronelismo, é irônico isso, constrói Goiânia na figura de uma marcha também para o oeste. Ok? Nisso, ao Goiás ser descoberto, o que a administração portuguesa vai exigir? Vai exigir já a cobrança dos chamados impostos. Entre os impostos, nós temos a cobrança do quinto, que é 1/5 da produção pertencia diretamente à coroa portuguesa. Ouro em pó, retirado das minas, corria como moeda na capitania. Tudo se comprava ou vendia, não com moeda cunhada, mas com ouro em pó pesado em pequenos balanços. Nesse sentido, Portugal vai começar a criar os chamados o quê? Dobrões, que vão ser moedas cunhadas já no auge do ciclo do ouro, em 1724 a 1727. Além de ser belíssimo e primoroso desenho, apresenta quase 55 gramas de ouro, sendo considerada a moeda de maior valor intrínseco já circulado no mundo. Tá? E é claro, eu fazendo dobrões, eu evito também o quê? Um pouco o contrabando. Um outro imposto também cobrado nas capitanias de Goiás era a chamada captação. Foi uma forma de cobrar o quinto instituída precisamente por temer ao contrabando. Essa captação seria o pagamento do imposto pelo número de escravos que você tinha. Então, você tinha 10 escravos, você pagava imposto pelos 10 escravos. Esse sistema de captação, de cobrança do quinto, esteve em vigor 16 anos na província, de 1736 a 1751. Depois foi o quê? Abolido. Ok? Um outro imposto cobrado correntemente nesse processo de colonização é a chamada derrama. Derrama é uma espécie de cobrança forçada dos impostos atrasados, imposta em 1751 pela figura do Marquês de Pombal. Tá bom? As pessoas não tinham como costume de pagar o quinto todo mês. Então muitas vezes correspondia a uma pesada taxa cobrada da população que durante o governo do secretário de Estado, espécie de primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, ou Marquês de Pombal, tem que pagar para a coroa portuguesa. Tá bom? Então foi fixada a quantia de 100 arrobas anuais. O que é arroba? Uma arroba é igual a 32 arratéis, que é mais ou menos 15 quilos, ou seja, 1.500 quilos aproximadamente de ouro.
Mas em Goiás, como não raramente, o quinto não era pago integralmente e os valores não pagos eram acumulativos e era preciso intensificar a cobrança, confiscando o quê? Os bens. Então aquele que não pagava poderia perder sua casa, poderia perder sua mina, perder seus bens. Quando vem o processo de mineração e a cobrança de impostos, e eu tenho falando do ciclo do ouro, nesse primeiro momento no estado de Goiás, nós vamos ter um processo de povoamento. E esse povoamento da região vai ocorrer próximo do Rio Vermelho. Nessa região do Rio Vermelho vai se fundar a cidade de Vila Boa, que futuramente será chamada cidade de Goiás, onde o povoamento e a mineração de ouro é mais irregular. O que é irregular? Não tem planejamento. Isso é um outro ponto interessante em relação à história das cidades. A cidade de Goiás, como qualquer cidade colonial, ela não teve um planejamento. Quem já foi em Goiás vai perceber que a cidade é assim. Ela vai convergendo para o Rio Vermelho. Então tem uma parte alta e tem uma parte baixa da cidade. Então não tem um planejamento urbanístico na cidade colonial. Nesse sentido, quando o ouro se esgota, os mineiros mudam-se para outro lugar e povoação definha ou desaparece. É o que Saint-Hilaire cita em Viagem ao Rio São Francisco ao mencionar sobre o povo goiano, falando que o povo goiano tem atitudes e posturas selvagens de atraso social. Ok? Então podemos resumir que ocorrem 3 zonas de povoamento no século XVIII. Entre essas zonas de povoamento nós temos a região centro-sul, uma série desconexa de arraiais no caminho de São Paulo, nas proximidades de Santa Cruz, Santa Luzia, atual Lusiânia, ou Meia Ponte, região de Pirinópolis. Meia Ponte era o principal centro de comunicação, chegando a disputar com Vila Boa a categoria de sede do governo. A segunda zona de região de povoamento é a região do Tocantins, no Alto Tocantins ou Maranhão, onde eu encontro Traíras, Água Quente, São José, chamado de Niquelândia, Santa Rita, Muquem e etc. Já no norte da capitania, abrangendo uma extensa zona entre o Tocantins, os Chapadões do Imisca, Bahia, Arraias, tem o São Félix, Cavalcante, Natividade, São José do Douro, Dianópolis, encontramos Porto Real, Porto Nacional e o arraiá mais setorial. E é claro, a ocupação humana dessas zonas processa com a extensão da pecuária e da lavoura durante o século XIX e século XX. Só que essa pecuária e essa lavoura, nesse momento aurífero, não se confunda, nesse momento aurífero, essa pecuária e essa lavoura vão ser economias de subsistência, serão o segundo tipo de economia, porque de acordo com os documentos, Portugal exigia que toda a força concentrada para a exploração do quê? Para a exploração do ouro. Beleza? Era comum então, nesse contexto, eu ter então uma população com a maioria negra, porque eu estou usando mão de obra escrava negra para poder explorar as minas de ouro, especialmente minas de aluvião, com negros escravocratas, brancos, a maioria era homens, tinha-se pouquíssimas mulheres, tá? Não era assim muito pouco não, mas tinha uma quantidade significativa de mulheres, e como aos olhos da igreja também está longe dos olhos de Deus, era comum o chamado concubinato. Então o homem nesse período tinha várias esposas, uma ou duas esposas, ok? Em 1749, Goiás se torna o quê? Capitania. Ela deixa de ser capitania, deixa de ser uma vila subordinada a São Paulo e se torna capitania. Ou seja, até 1750, o ouro foi lucrativo. Já a partir de 1751 a 1760 se tornou arriscado. E após 1770, ruinoso. Quer dizer o quê? Que o ouro encontrado em Goiás, nesse momento, ele é um ouro que vai ter muito e também vai acabar rápido. Então podemos falar que vai ocorrer um chamado quê? Surto do ouro em Goiás. O que é esse surto do ouro em Goiás? Eu vou ter a exploração do ouro, mas eu vou ter um surto. Ou seja, ele começa, tem o seu ápice e depois tem o seu declínio. No final do século XVIII, ocorreu então a decadência da mineração. Com isso, vários arraiais desapareceram, definharam sua agricultura de subsistência. Tá? Ou seja, Goiás começa a voltar a atenção para aquela economia de subsistência que não era muito bem vista. Já no século XIX, a imagem de Goiás é de um atraso, preguiça, indolência e decadência, como diz Augusto Saint-Hilaire em Viagem ao Rio São Francisco.
Em meados do século IX, a pecuária de Goiás, do estado de marasmo, o gado se torna o que? A mercadoria principal e a mola propulsora para a economia goiana. E é interessante observar que, ao se tornar essa mola propulsora, se tornar o ponto principal da história de Goiás, Goiás nesse momento começa a mudar, começa a pegar os escravos que estão aqui, começa a vender para as outras regiões, porque começa a ocorrer uma migração necessária, tá, de mão de obra. Eu vou usar menos quantidade de escravos, afinal de contas, a minha economia vai se basear na pecuária, e na pecuária eu vou usar menos escravos. Ok? Então, meninos, hoje é só isso. Tá? Espero que tenham gostado. Essa é a primeira parte de História de Goiás. Então, foque em alguns pontos principais: descidas, bandeiras, povoamento e os impostos. Na próxima aula, iremos falar sobre o século XIX e o início do século XX. Bons estudos. Fiquem